Então, né, gente, agora, desculpem, ó, quem estiver olhando aí paisagem, esses vídeos não foram feitos para serem vistos, né, mas é o seguinte, só ouvir, apenas ouvidos. Ou não tô legal de saúde, então a paisagem vai ser a mesma, mas vocês escutem o áudio, tá? Vou gravar um vídeo agora falando sobre esses pastores do sistema, né? Gente, vocês tomem cuidado, viu? Vou contar um testemunho para vocês agora. Um testemunho forte meu, que eu presenciei com esses... Que eu presenciei não, que eu vivi com esses pastores do sistema. E... Porque, gente, que nem eu falei aqui, tem muita gente fazendo sacanagem, tem... De várias classes sociais, de várias religião. Tem, né? Quem é do meio da... Quem é do meio aí de religiões afro-brasileiras, vocês usam muito o termo, né? Como é que é o termo que vocês usam? Jesus? Ai, caramba, agora escapou a mente. Marmota. Vocês usam muito o termo marmoteiro. Tem um monte de pai de santo marmoteiro, mãe de santa marmoteiro, médium marmoteiro, vidente marmoteiro, que é gente que só conta marmota, gente que não tem vidência nenhuma, que não tem basicamente dom nenhum. Até tem alguma coisinha, mas a maioria das coisas que fala é da cabeça da pessoa, é para obter uma vantagem financeira, a pessoa ludibria as pessoas. É um péssimo pai de santo, uma péssima mãe de santo, tá ali fingindo que tá incorporado, ou fingindo que tá passando uma mensagem, mas é uma coisa da cabeça dele. E ele sabe que é da cabeça dele, mas são os marmoteiros. Essa é a expressão que vocês do meio de religiões afro-brasileiras costumam usar muito para falar dos maus médiums, maus pais de santo, maus mães de santo, más mães de santo. Mas como eu vim do meio cristão, né, eu falo mais assim voltado para os cristãos, né? Já tem bastante o pessoal bastante não, alguns do meio de cultura afro-brasileira, de religiões afro-brasileiras, que falam sobre os marmoteiros da própria religião de vocês. Então eu vou deixar vocês falar sobre vocês mesmos. Como eu vim do meio cristão, falo mais direcionado para o meio cristão. Quando eu falo assim de religião, dessas coisas assim. Eu vou contar um testemunho agora, gente. Vocês, sabe, vocês não examinam a Bíblia. Vocês, antigamente, gente, era uma pregação. Você ia na igreja evangélica, antigamente. O pessoal metia o pau em católico, que católico não lia a Bíblia. Católico aceitava tudo que o padre falava, não examinava a Bíblia. Mas esses cristãos de hoje em dia estão a mesma coisa. Aceita tudo que esses pastores do sistema falam, assina embaixo. É um povo mais que não lê Bíblia, é um povo mais que não tem entendimento, não tem sabedoria, não tem conhecimento, não tem discernimento. É que nem diz a Bíblia, né? O meu povo não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda. Não sabe diferenciar mais nada. Perdeu completamente o raciocínio lógico, o senso das coisas, perdeu o sentido das coisas. São dependentes desses pastores, muitas vezes pastores do sistema, para trazer algum sentido. E quando esses caras trazem algum sentido, eles trazem puxando sardinha para o lado deles, no sentido de obter uma vantagem financeira, ou implantar uma ideologia na cabeça de vocês e fazer vocês fazer aquilo que eles querem fazer. O pastor de verdade é Jesus, viu? O verdadeiro pastor é Jesus. Então, eu vou contar um testemunho agora, gente, disso, né? Pastores do sistema. Um pastor do sistema que eu é um testemunho pessoal. Como é que é um blog pessoal, né? Um blog em vídeo, né? Eu vou contar um testemunho pessoal meu mesmo, que eu tive assim contato com um desses pastores do sistema.
desse sistema nojento, esse sistema podre. E muitos desses pastores estão nessas igrejas aí da teoria da prosperidade, né? Que eles fazem um bom trabalho também nessas igrejas, né? Inclusive tem uma igreja aí que o pessoal mete o pau nela. Você sabia que ela tem doutrina? Eu não vou falar o nome, gente, porque quando eu criei esse canal eu falei que não ia falar nomes de nada, né? Mas tem uma igreja aí que todo mundo mete o pau nela, fala que os pastores roubam. E já teve vários casos, né? Realmente, que o pastor roubou, até matou. Pastores que cometeu até assassinato dentro de igreja, pedofilia, estuprou o garoto. Teve um caso aí de 2 pastores. Eles estavam treinando um molequinho. Tipo, o moleque estava ajudando lá no... É um caso famoso esse daí. Vocês não sabem, procurem na internet. E... Tipo, o cara meio tava treinando o molequinho, o adolescente ali, para quando ele já crescendo, já virar um pastor, né? Então ele ficava ali ajudando na igreja. Os 2 pastores estuprou o moleque, matou, acho que queimou o corpo do moleque, botou numa mala. Então, gente, acontece cada absurdo, vocês têm que ter discernimento das coisas. Não é tudo que o pastor fala. Assim como eu vejo vídeos que eu gosto de estudar religiões, né? Gosto de estudar. Então eu vejo vídeos, né, de pessoas de cultura afro, de religiões afro-brasileiras, e eles falam. Vocês não podem acreditar em tudo que pai de santo fala, tudo que mãe de santo fala. Tem muito marmoteiro no meio. E a mesma coisa, gente, acontece no meio evangélico, no meio cristão, na cristandade em geral, né? Pedofilia, vocês sabem que é um assunto até batido, é um assunto até velho, saturado, de uma determinada religião antiga e cristã, que eu não vou falar o nome, mas vocês sabem perfeitamente do que eu estou falando. Não é novidade para ninguém. Mas desse meio cristão gospel aqui, brasileiro, atual, moderno, vocês têm que ter raciocínio próprio, pensar com a própria cabeça, ter conhecimento, estudar a Bíblia, saber o que é certo e o que é errado, ter discernimento das coisas, um discernimento próprio. Não aquele discernimento que você senta lá e o pastor dá um sermão e você recebe aquela informação, mas um conhecimento mesmo dado pelo próprio Deus ali, você estudando a palavra e que vem do alto, né? Deus se comunica diretamente com as pessoas, viu? O véu do templo se rasgou, tá? Quando Jesus Cristo morreu, o véu que separava, embora muitos de vocês vivem o Velho Testamento, né? Existe vocês fariseus modernos, neonazistas, fascistas, pseudo-cristão patriotas, a maioria de vocês são farisaicos, né? São fariseus e vivem no Velho Testamento. Por isso que vocês gostam muito de apedrejar os outros, cometer fake news, ofensa, tortura psicológica, tortura física. Vocês adoram o Velho Testamento. E principalmente as partes que interessam a vocês. Como eu já disse em vídeos anteriores, vocês estudam a Bíblia não para trazer o correto sentido da palavra, mas como um químico para manipulá-la e fazer a fórmula que você quer ali, na sua igreja, enfim. Então, gente, vocês têm que entender as coisas, sabe? Não pode ser gente tapada, não. Embora muitos de vocês parecem que são esclarecidos, na verdade não são esclarecidos. Vocês ainda vivem o Velho Testamento, ainda a graça não chegou, o sacrifício de Jesus não serviu de nada para vocês. É como se o Filho de Deus não tivesse descido à terra, morrido. O véu do templo ainda não foi rasgado na vida de vocês. Assim como a Bíblia fala dos judeus, que existe um véu que tampa o entendimento e os olhos deles. Não todos, porque alguns judeus são messiânicos. Alguns judeus são messiânicos, né? Eles acreditam em Jesus. Mas muitos de vocês que se dizem cristãos, vocês têm o mesmo véu que os judeus, que a Bíblia fala. O véu de vocês não rasgou, Jesus Cristo não foi rasgado, vocês não têm acesso direto ao Pai ainda. Vocês alimentam aquilo que os pastores mastigam e botam na boca de vocês, no sentido de certas ideias que eles querem implantar. Vocês não têm mais discernimento, senso das coisas, é uma pena.
uma tristeza. É muito triste o que está acontecendo no meio da cristandade hoje em dia, dos cristãos, principalmente dos evangélicos, que se dizia que era um povo tão esclarecido a respeito das coisas de Deus, parece que está tudo cego. E então eu vou contar esse testemunho de um pastor do sistema, o que ele aprontou, gente. Sabe, eu vivi, não foi ninguém que me contou igual eu tô contando para vocês, não. Não foi um vídeo que eu vi na internet de um absurdo que um desses pastores fez. Gente, eu não tô metendo pau em igrejas evangélicas, não tô metendo pau nos cristãos. E me entendam, eu estou falando daqueles que usam de esperteza para ludibriar os outros. Estou falando dos lobos devoradores. E então, gente, é um testemunho próprio que aconteceu comigo. Eu senti no coração de contar isso aqui. Senti no coração porque talvez Deus permitiu que eu vivesse isso. Sei lá, porque lá eu jamais pensei... Gente, eu já falei, não sou youtuber, nem gosto de rede social. Assim, muito. Fiquei muitos anos sem ter uma conta no Facebook, no Instagram. Nunca gostei desses negócios. Não sou adepto a redes sociais. Por isso que vocês são tão manipuláveis, que vocês adoram uma rede social, né? Mas acho que Deus sabia que talvez um dia eu ia ter um canal, sei lá, que eu ia contar essa história. Eu contei para algumas pessoas do meu círculo íntimo, para algumas, mas vou contar aqui no YouTube, né? Na casa que eu nasci, que eu me criei, da qual eu fui obrigado a sair, praticamente quase que eu saí com uma mão na frente e outra atrás, e o pouquinho de dinheiro, a mixaria que eu consegui, que a minha irmã mais velha me pagasse, vocês me obrigaram a perder, me roubaram, me obrigaram a perder. Hoje em dia eu estou com uma mão na frente e outra atrás. Mas nessa casa que eu nasci, tinha uma igreja que abriu perto da minha casa, né? E o pastor dessa igreja, ele foi morar do lado da minha casa, numa casa de aluguel do lado da minha. Na casa da minha madrinha. Quando eu era criança, né? Eu fiz catecismo, fiz primeira comunhão na igreja católica, fiz perseverança, fiz crisma. Depois que você escolhe o seu caminho, né? Aí na época, assim, eu sempre gostei de frequentar a igreja evangélica, mais como visitante, né? Mais como visitante. E aí tinha uma igreja evangélica lá perto da minha casa, e o pastor virou muito amigo meu. Muito. Ele ia na minha casa, eu ia na casa dele, ele pegava DVDs de filme emprestado comigo, de música, que nem eu falei pra vocês, gente, eu saí da minha casa, eu perdi toda uma memória que vocês destruíram a minha vida. Mais ou menos uns 400 CDs originais, gospel, que eu sempre comprava, tudo quanto é tipo de artista gospel, cantor gospel, foi tudo pro lixo. Porque eu, com esses meus problemas de saúde, eu não tinha saúde física, nem dinheiro, para ficar pagando mudança e carregando peso das diversas casas que vocês me obrigaram a me mudar, que vocês me stalkeavam, vocês destruíram a minha vida. Foi tudo pro lixo, DVDs, CDs, eram uns 400 que eu tinha, original, e aquilo pesa, né? Vocês destruíram a minha história, destruíram a minha vida. Foi tudo pro lixo. E então ele pegava muito CD meu emprestado, até mesmo para tocar na igreja, algumas coisas, na casa dele, na verdade. A gente era amigão mesmo. Eu sempre fui muito amigo, assim, de pastores, de mulher de pastor. Sempre, não sei porquê. E eles sempre gostaram muito de mim também. E aí, esse pastor, ele era fiel, ele era um homem de Deus mesmo. Porém, ele foi enganado pelo pastor assistente dele, que era um lobo devorador.
filho do iníquo, filho da iniquidade, conhecedor da palavra, pregava a palavra na igreja. Porque para ser pastor, você tem o pastor auxiliar que ele pegou para ajudar ele na igreja. Então ele abriu um ministério próprio dele, não era... Ele foi muito... Olha, para você ver a história desse pastor. Ele saiu de uma dessas igrejas aí do sistema. Porque assim, não tem somente pastores do sistema. Existe todo um tipo de igreja que... A própria igreja pertence ao sistema. Consequentemente, os seus pastores também pertencem. Ele saiu de uma dessas igrejas aí, da teoria da prosperidade, que é uma empresa que... Quer dizer, igreja é uma empresa, né? Juridicamente no Brasil, toda igreja é uma empresa. Ela tem CNPJ. Mas ele saiu de uma dessas igrejas aí, do sistema, ele foi muito perseguido. Ele me contou o testemunho dele. Ele era stalkeado, ele era ameaçado de morte, ele foi obrigado a fazer vasectomia para não ter filho. A igreja obrigou ele. Era o sonho da mulher dele ter filhos. O sonho. Por isso que muita coisa que vocês pregam aí é tudo balela, sabe? Vocês falam aí de vocês neonazista fascista, pseudo-cristão patriotas, de família, de balalalala, mas na verdade vocês, essa daí nem é uma bandeira que vocês defendem. O que vocês defendem mesmo é o dinheiro. Se fosse para isso, vocês não obrigavam os pastores da igreja de vocês a fazer vasectomia. Muitos passaram anos sem poder ter filho, que a igreja obrigava a eles permanecer sem filhos. Eles eram obrigados a não ter filhos, obrigados a fazer vasectomia, se quisesse pertencer ao quadro de pastores daquela igreja. E teve alguns que foi envelhecendo e não teve filhos. Embora eram... Porque é reversível, né? A vasectomia masculina, né? Ela é reversível, só que chega uma hora na vida, parece que perde, não dá mais para reverter. Era o sonho da mulher dele ter filho. Não teve filho por causa da igreja. Igreja evangélica, não era... O cara não era padre, não. Que era padre que faz... que não pode ter esposa, nem nada. O cara era pastor, ele podia ter filho, ter esposa, tanto é que ele tinha esposa, mas era obrigado a fazer o procedimento cirúrgico para não ter filho. Não sei por que essa igreja exige isso dos pastores. E quem é do meio evangélico deve saber de quem eu estou falando, não vou citar nomes. E a gente virou muito amigo, tal, sabe, uma amizade legal pra caramba. Às vezes eu tava lá fazendo minhas coisas, lavando minha roupa, tava ele lá batendo palma na minha casa, vem te ver. Mas ele não ia na minha casa como pastor, para pastorear. Não, ele ia como amigo, a gente virou amigo, amigão mesmo. Não é aquele pastor que morreu, que eu contei para vocês. É o outro, que nem eu falei para vocês, eu sempre fui muito amigo de pastor. Não sei o que acontece, que os pastores, não sei, eles gostam de mim, as esposas gostam de mim, não sei o que acontece. Se é providência divina, se é de Deus, enfim. Aí... Só que a igreja dele começou a ficar mal das pernas. Porque ele morava de aluguel, ele tinha que pagar o aluguel da igreja, porque era alugado o espaço, ele tinha que pagar o aluguel da residência que ele morava. Ele tinha que pagar o salário dos pastores ajudantes. Acho que ele tinha mais 2 pastores. Ele tinha 2 igrejas. Uma perto da minha casa e outra no outro bairro aqui da minha cidade. Ele tinha que pagar o salário de um pastor que ficava fixo lá, que era a filial. A sede ficava perto da minha casa. Então ele tinha que pagar o salário de 2 pastores, mais o aluguel da igreja, mais o aluguel da casa dele. E fora que manter a igreja, né? Comprar água, pagar conta de luz, conta de água da igreja, das 2 igrejas. E as despesas que uma igreja gera, né? Não é só luz, não é só água, tem outras coisas também, limpeza. É tanta coisa, gente, é muito gasto. E aí, assim, e Deus começou a abençoar a igreja começou a crescer, teve muito membro aquela igreja perto da minha casa, muito membro.
Aí começou a decair a igreja, de repente não, gradualmente, começou a decair gradualmente. E ele começou a ter dificuldade de pagar o aluguel da igreja, o salário dos pastores. E ele não estava entendendo o que estava acontecendo, sabe? E ele era um homem de Deus mesmo, um homem de muita fé. Ele era um pastor que já tinha sofrido muito na mão dessas igrejas do sistema. Ele contou para mim, ele falou, eu saí dessa igreja, uma igreja que está no Brasil e no mundo inteiro, ela é brasileira, mas ela está no Brasil e está no mundo inteiro. Mas quando eu saí do sistema, eu fui ameaçado pelos meus superiores. Eles iam na igreja que eu montei, roubava, mandava gente armada. Por isso que eu falo, são lobos devoradores, gente. São criminosos, criminosas, bandidos, ladrões e salteadores, como diz a Bíblia. Ele estava lá, ele tinha aberto a igreja dele, aí de repente pastores da igreja que ele saiu, porque essa igreja persegue, ele me contou, que não foi só ele, foram vários pastores que deixaram essa igreja e abriram os ministérios próprios deles, e essa igreja mandava os capanga, os capitães do mato moderno, para ameaçar, para coagir, coerção, de ficar gritando em frente à igreja. Ele falou assim, eles são bandidos. Ele falava para mim com a boca dele. Ele falava, essa igreja que eu saí, que eu não vou falar o nome, mas vocês sabem de quem eu tô falando. Ele falava assim, eles são bandidos mesmo, eles são uma máfia, eles são uma organização, eles são uma máfia de verdade. Aconteceu comigo, aconteceu com outros pastores, eles mandavam gente armada, seguranças da igreja dele lá, seguranças que muitos deles não são somente seguranças, mas tem alguns deles que têm até cargo público e faz bico na igreja de segurança. E ele mandava esses caras lá na porta da igreja dele para ameaçar eles, para ele fechar a porta da igreja dele, para fechar o ministério dele. E não fazia só com ele não, fazia com quase todo pastor que deixava esse ministério e abria o próprio ministério próprio, né, a igreja própria. Então ele falava, eles são bandidos mesmo, eles são uma máfia, eles são uma organização criminosa mesmo. Com muito custo eles pararam de stalkear ele. Ó, isso daí, ó, gente, não é agora, isso aí foi anos atrás, quando nem existia esse movimento neonazista fascista, pseudo-cristão patriota que empesteou o Brasil, agora não. Aí, com muito custo, ele levou o ministério dele para frente e... deixa eu começar outro vídeo, que isso aqui já ficou longo. Vou começar outro vídeo.